aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não é para amadores. Ontem, o MTST, grupo ligado ao Guilherme Boulos, invadiu a Bolsa de Valores. Creio que a maioria de vocês deve ter visto alguma coisa, mas quero comentar sobre o tema, principalmente para mostrar a repercussão que a mídia deu ao caso. Uma coisa que eu acho que também vocês viram foi o vídeo que viralizou entre o Jorginho Melo e o Renan Calheiros. Vou comentar sobre isso rapidamente, mas hoje, no início da madrugada, mais ou menos às 4 da manhã, a Folha de São Paulo soltou uma matéria de algo que nós falamos lá no mês de junho. Quem lembra do Renan Sabia de Tudo? Pois bem, parece que estavam certos, pelo menos sobre alguns temas, e eu quero relembrar vocês porque pode ser o calcanhar de Aquiles do Renan Calheiros que está exposto. Também quero falar com vocês sobre algo que a gente já comentou no passado, é uma narrativa que vem sendo construída, que é a questão que existe um certo conluio entre o Brasil e os Estados Unidos, os bolsonaristas com Steve Bannon, para desestabilizar a República e as eleições de 2022. Pois bem, a UOL soltou uma matéria 5 dias atrás e os petistas já judicializaram o tema, já levaram para o TSE. E falando TSE, vamos falar de eleição, muita coisa. Inclusive algo interessante, algo que acho que vocês vão apreciar. Bolsonaro dá indícios que ele realmente agora vai lidar com a comunicação de uma forma diferente e vai lidar possivelmente para melhor. Também quero falar uma coisa aí que a esquerda anda planejando, que no médio a longo prazo pode ser assim, um problema, meu Deus, assim, sabe, a esquerda vocês sabem que tudo é possível, a gente vai comentar sobre isso. Tem uma thread também eu quero mostrar que envolve o Alexandre Frota e outras coisas, mas já vamos começar aqui que é para dar tempo de falar tudo, quero falar tudo hoje. Vejam só, ontem tivemos aí o grupo do Guilherme Boulos invadindo a Bolsa de Valores. Essa foto aqui é icônica, o cara segurando um pedaço de osso. E eu adorei esse comentário aqui do Juliano Guandalini, que ele fala: 2021, uma odisseia na maionese. Deve lembrar aí no filme, né, 2001, Odisseia no Espaço, que tem lá o cara segurando um osso. É basicamente isso daí. Aonde foi que nós erramos? O que é que está acontecendo com a sociedade? Eu sei o que é, né? É pensamento revolucionário. Pessoas abraçando o comunismo. Esse que é o problema de toda essa gente. Vocês viram tudo, mas eu quero mostrar algumas coisas que são inacreditáveis. Você vê aqui o Jornal Globo. Ó. Movimentos sociais ocupam Bolsa de São Paulo em protesto contra desemprego e inflação. Imagine se isso daí fosse um bolsonarista. Será que seria só uma ocupação ou seria, sei lá, uma invasão? Iam falar que basicamente seria a invasão do Capitólio lá do 6, né? Versão brasileira. Herbert Richards. O Constantino ainda diz, ó, detalhe. Para a propaganda que aparecia acima da notícia de um banco. Seria cômico se não fosse tão trágico. Tá lá, ó, propaganda do Itaú. Aí você vê aqui, ó, o UOL. Em protesto contra a fome e a desigualdade, o MTST justificou o local escolhido por simbolizar a especulação e a desigualdade social. Ato não afetou os negócios. Só que o interessante é que a parte de baixo, ó, denúncia contra a fome e Lula lá. Lula lá. É o que a gente sempre diz. Todos esses movimentos são movimentos lulistas. Lulistas. Mas a imprensa, né, faz aquele malabarismo para tentar tirar o Lula de cena e não queimar o filme do Lula mais do que já é queimado. Sabe? Lula está blindado. Nada, é só matérias para proteger o Lula, para enaltecer o Lula, para falar, olha a coxa do Lula. Eu não teria visto isso daqui se não fosse o Ale Pavanelli. Ele diz, ó, ato não afetou negócios. Gritos de Lula lá. Gritando Lula lá. O pessoal protestava aí a questão da fome. E o Joaquim Teixeira, né, não podia ficar calado, ele teve que fazer uma piada e diz, ó, ditadura, Gordonaro fazendo obeso protestar contra a fome, tempos sombrios. Parece que esse pessoal aí, fome não tá passando, né, tá bem parrudinho. E o que falar disso daqui? Isso aqui, gente, é interessante. Começa aqui e eu vou mostrar, na verdade eu poderia mostrar isso aqui depois. Deixa eu mostrar isso aqui depois, olha só. Lá estávamos ontem nas redes sociais e fomos agraciados com essa sensacional postagem do antagonista. Cláudio Dantas aqui postou e você vê, ó, MTST ocupa
Bolsa de Valores, em protesto contra desemprego e inflação. O antagonista hoje ele mudou a configuração societária, mas no passado a Empíricos era dona de 50% acho que é Maré Clausum, que é o grupo aí do antagonista e Cruzoé. A Empíricos, ligada à Bolsa de Valores. Imagina, né? Ver esse pessoal que cresceu na onda do lavajatismo, né? Do antilulismo, antipetismo, tratando os petistas como uma simples ocupação da Bolsa de Valores. Só que isso, eu tô querendo comentar pra vocês, porque isso aí não caiu bem. Não caiu bem. Vocês percebem que a matéria aqui embaixo chamada tá ocupa. Mas quando você abre, o que é que tá escrito aqui? Invade. E uma coisa que o antagonista não faz por padrão, vocês podem abrir aí, abram, sei lá, 100 matérias. 100 matérias do antagonista de forma aleatória e procurem quantas matérias são atualizadas após a postagem. Veja se isso é algo normal dentro do antagonista. 46 minutos após a publicação, foi atualizado. Você acha que o Mário Sabino ficou feliz com esse tweet do Cláudio Dantas? Olha o que o Mário Sabino fala, né, sobre o Guilherme Boulos. O Boulos coloca, né, a matéria da Folha de São Paulo, dando aquela passada de pano, contra a fome e a desigualdade. E o Sabino responde: o sujeito não tem ideia de quantas empresas listadas na Bolsa dão emprego. O único remédio contra a fome e a desigualdade. Criticando o Guilherme Boulos. Ele teve que ver aí o Dantas naquela postagem. Pelo que eu conversei aí com algumas pessoas, e ouvi bastante, aí a Rádio Peão no final da noite rolou muito, parece que nem o Mainardi conseguiu conter a fúria do Mário Sabino contra o Cláudio Dantas. O protagonista, né, tá cada dia mais engraçado. Agora, sobre essa fala aqui do Sabino, o Renato fala o seguinte, ó. Sabino, explica isso pro garçom que você ajudou a demitir só para ficar bem com o Moro e com o Dória. Porque ele aí que tá falando da necessidade do emprego, que o emprego é o remédio da fome e a desigualdade. O antagonista aí apoiou desde o início o fecha tudo que o Dória promoveu. Garçom não é atividade essencial. Cabeleireira? Não. Manicure? Menos ainda. Fazer a unha? Pelo amor de Deus, rói a unha, não precisa nem ter alicate. É um pouco de cara de pau, né? Tá aqui, ó. Ó, aqui, Sabino. Passa aí. Passa, aproveita, passa na cabeleira que te falta, né? Deixar a pele assim bem lustrosa. Óleo de peroba pra cara de pau. E você vê aqui, né? Enquanto os antas falam ocupação, Folha de São Paulo chama de invasão. Invadem. O Rodrigo Constantino diz, ó, justiça seja feita. Até a foice usou o termo correto, apesar de logo depois chamar de manifestação. Aqui embaixo, ó. Mas isso mostra a decadência total dos antas. Você vê, gente. Você consegue fazer um diagnóstico da imprensa através, né, de como eles relatam o ocorrido. E aqui o Silvio Grimaldo resume até o que eu já falei. Linguagem é tudo. Comparem os verbos usados na notícia de hoje com os verbos usados no 7 de setembro. MTST ocupa Bolsa de Valores. Bolsonaristas invadem esplanada. Aqui é um protesto. Os bolsonaristas fazem ações golpistas. Não importa o que você faz, importa quem está fazendo. Se é um petista, um lulista, ele pode fazer tudo. Tudo. Que a imprensa vai tratar de defendê-lo. E vejam só, isso daqui eu nem acreditei. Bolsonaro usa ocupação, né, não é invasão, da Bolsa pelo MTST para atacar a esquerda e Boulos. Ah, vá. Oh, meu Deus. Bolsonaro realmente é um criminoso. E a Ju pergunta, tá bom, era para Bolsonaro elogiar? Não, vamos elogiar a esquerda pelo brilhantíssimo trabalho de invadir, causar todo aquele tumulto. Ela diz, ó, adendo, invasão e não ocupação. Vamos colocar os termos corretos para descrever o que está acontecendo. E olha só isso daqui também, né? Sobre o tema aí, fome. Yahoo Finanças, ambas as matérias, sobre a mesma pessoa. Aguentamos 2 anos de lojas fechadas, diz presidente do Magazine Luiza. Luiza Trajano. Isso foi em 27 de maio de 2020. Dia 22 agora, está faltando comida na mesa e emprego.
Diz a Luísa Trajano, ué, não era vocês que aguentavam? Acho que você aguenta, né, Luísa? A Magazine Luiza saiu maior da pandemia. Quem quebrou foi o pequeno. O pequeno quebrou. Vocês têm caixa. A economia a gente vê depois. O Demagogia do Oprimido diz, ó, fica em casa. A economia e a política a gente vê depois. E o que falar disso daqui? Isso aqui não tem a ver com a invasão, mas é que é típica pauta, com certeza apoiada aí pela Luísa Trajano como um grande avanço. Vejam só, a Always, vocês devem conhecer, é uma fabricante de absorventes. Fala aqui o seguinte, ó, uma vitória tem que ser comemorada. O Senado aprovou o projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda. Agora segue para a sanção presidencial, mais um passo no combate à pobreza menstrual. E o Mula Livre pergunta, peraí, uma empresa de grande porte, fabricante de absorventes, está festejando que o governo vai distribuir absorventes gratuitamente. Vocês estão entendendo isso? Para quem vai receber é de graça, mas vai ter alguém vai estar comprando, né? Vai comprar da Always, é? É por isso que tá comemorando, né? O governo vai comprar uma cacetada para distribuir, né? Eu não sei porque toda vez que alguém vende alguma coisa pro governo, sempre vende mais caro do que se estivesse vendendo pro varejo. Você vai comprar no supermercado, é R$1. Você vende pro governo, é R$1,50. Pelo menos essa é a maior parte do tempo. Espero que dessa vez não seja o mesmo valor. Mas é bem interessante isso, né? A comemoração aí da Always. Gente, eu acho que todo mundo realmente deve ter acesso a tudo, mas é um pouquinho assim de cara de pau, né? Quem defendia bastante essa pauta é a Tabata do Amaral. Você vê, né? A deputada, a tablet do OB Amaral. OB todo mundo deve saber o que é, né? Ela defende da tablet, do lema e absorvente da Always. É basicamente isso daí, né? Essa Tabata tá demais. E aí tem 2 comentários sobre isso. Ó. Bom dia, Always. Vocês vão ser uma das empresas contempladas com dinheiro público para essa estranha prioridade? E qual o aumento de faturamento vendendo milhões de absorventes para um só cliente? E Tabata Amaral, você vai receber financiamento de campanha de alguma empresa envolvida? É bem interessante, né? Porque a Tabata defende ferreamente. Em 2022 vai ter alguma empresa dessas apoiando a Tabata, o Renova BR, ou o Grupo do Lema. Muito estranho. E o Trielli diz, ó, são questões. Lembrando que a tablet do OB Amaral também foi responsável pela aprovação da compra de tablets para escolas num país em que o professor apanha nas salas de aulas. Será que as empresas contempladas vão apoiá-la também na campanha? Bom, o Lehman apoiou muito ela no passado, né, quando foi estudar em Harvard. E aqui agora já mudando para falar CPI, vou mostrar para vocês, acho que a maioria de vocês viu, mas só para quem não viu, porque aqueles momentos que são memoráveis, sabe, os grandes momentos da CPI. Bom, o áudio não vai estar tão bom, porque esse vídeo ele já passou em algumas emissoras, e aí eu não quero, principalmente se tiver passado na TV Cultura, eu não chequei, o vídeo pode não ir ao ar, então peguei um vídeo que alguém filmando a tela com áudio não tão bom, que aí dá para passar para vocês. Olha só. Senador Renan, não foi o presidente que escolheu, foi os picareta que tentaram vender. Não grite, eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper, não grite. O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper, presidente, ele não pode me interromper. Que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não pode me interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para defender o presidente da República quando o senhor quiser. Não, moço. Na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai pros quintos então. Ah, vá Vossa Excelência com o seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano. Vá Vossa Excelência com o seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vai lavar sua boca. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tua, ladrão. Vai lavar picareta, vagabundo. Senhor presidente. Ladrão, picareta com o Brasil inteiro. Provocar. Você é um ladrão, picareta. Você, ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você.
Vai dormir, picareta, Ladrão picareta. Leonardo Coutinho diz, encontrei uma resposta aqui, ó. O que picareta tem a ver com picareta? É um texto até engraçado, vale a pena dar uma olhada. E você vê, né, a questão argumentativa do Renan Calheiros. Ele quer falar que Bolsonaro só quer se unir com pessoas aí duvidosas e tudo mais. Bom, na hora que você está no governo, não é você que liga para fornecedores. É os fornecedores que vão bater na porta, sabe? E você tem que conversar até para você saber se o cara presta ou não presta. A Renan Calheiros não tem nenhuma vontade, né, de falar a verdade. A vontade dele é ajudar o Lula. É a famosa CPI do Lula. E, gente, o interessante sobre isso daqui, o interessante para mim, na verdade, ocorreu por parte da mídia. Fala o seguinte, ó. Vagabundo, picareta, padrão, vigarista. A cúpula da CPI cai na armadilha dos governistas e entra numa troca de insultos que é contra a própria CPI. Tem de ter sangue frio. A Elisa diz, né? Eles nem disfarçam mais. Nem disfarçam. A mídia segue apoiando, segue defendendo Renan Calheiros. Renan Calheiros tem aí, né, um grande leque de jornalistas para ajudá-los. A Helene Catarina, só a gente mostrou recentemente aquele vídeo do pessoal da Globo News que entrevistou o Renan no final de semana, desejando boa sorte. Boa sorte, senador, aí, né? Você precisa de coragem nessa semana que vai se iniciar lá na CPI. Sabe, assim, o jornal não tem mais nenhum interesse. O jornal hoje vive realmente para destruir o governo. Se você, sabe, consegue ler e entender, você ainda consegue tirar muita informação. Mas 90% do que eles dizem é só narrativa e ladainha e conversa para boi dormir. Mas aqui cheguei na parte que, para mim, foi o mais interessante. Que não foi nem da CPI ontem. Foi o que saiu hoje pela manhã, às 4h10 da manhã, pela Folha de São Paulo. Olha a manchete. CPI ignora possível conflito de interesses entre relator, Renan Calheiros, e a empresa investigada. Opa! Conflito de interesses entre Renan e uma empresa? Do que eles estão falando? Senador é alvo de inquérito no STF por suspeita de ter recebido repasse de empresário, agora alvo da comissão, mas nega qualquer ligação. A CPI entra em sua reta final, evitando discussões sobre o fato do Renanzinho investigar um empresário que é suspeito de ter feito repasses ilegais em favor do próprio Renan Calheiros, além de outros caciques do MDB. E quem nós estamos falando? Estamos falando de quem? De quem? Francisco Maximiano. O Max da Precisa, da Global. Tá lá, ó. Impossível conflito de interesses. Quer dizer, esse possível conflito de interesses envolve o Max e sua empresa global, que tiveram sigilos quebrados na CPI e transferências de 9 milhões desta firma a Milton Lira, suspeito de ser operador financeiro de Renan Calheiros, segundo apurações em inquérito em curso no STF. A matéria é até boa, tem mais coisa. Não vou continuar assim, porque quem tiver interesse vai atrás. O que eu quero mostrar para vocês é fazer 2 comentários. O primeiro comentário é esse daqui, ó. Olha que cara bonito. Olha a cara olha se você consegue ver nos olhos desse rapaz o tempo de experiência de jornalismo que esse rapaz tem, né? Um cara que realmente tem memória política, estudou, sabe muito do Brasil, sabe demais. Paulinho Veras. Esse rapaz, em julho, me mandou esse e-mail falando o seguinte, ó. Olá, Kim. Meu nome é Paulo e sou checador do Projeto Comprova. Olha o naipe. O cara é checador, viu? Checador. Pensa aí. Coalizão de veículos para verificar conteúdo viral nas redes sociais. Estamos verificando o seu vídeo e seus posts no Twitter sobre o caso Covaxin e queria tirar algumas dúvidas com você. Ele não queria tirar dúvida nenhuma. Mas primeiro ele fala o seguinte, ó. Queria saber quais as suas fontes para afirmar que o Omar, o Randolph e o Renan Calheiros tinham conhecimento das negociações envolvendo a compra da Covaxin. Primeiro que eu não tinha dito isso daí em nenhum momento. Eu falei que eles sabiam que a Covaxin estava sendo negociada porque nas emendas que eles fizeram lá, né, a lei que foi aprovada, tanto o Omar quanto o Randolph, quanto o irmão do Renan, pediam assim, cara, prioridade para liberar, sabe,
Não, você tá demorando demais, vamos colocar aqui essas entidades regulatórias de outros países para poder valer. E eles colocavam lá a questão indiana. Tudo bem. Esse rapaz promoveu uma gigante perseguição para destruir minha reputação e me colocar como produtor de fake news e tudo mais. Só que interessante aqui, ó. Também queria saber se você tem algum documento, foto ou entrevista que comprove que o senador Renan Calheiros conhecia o Max da Precisa, ou que o Max conhecia o Carlos Garbas, porque vendo o seu vídeo não ficou muito claro para nós como você sabe que esses personagens se conhecem. Bom, agora só é a matéria da Folha de São Paulo, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu respondi para esse cara falando o seguinte: meu amigo, se eu tiver que te explicar como é que eles se conhecem, é melhor você me contratar para fazer o seu trabalho. Ele colocou lá essa minha resposta, tirando onda comigo. E agora a gente viu. Aí eu quero lembrar para vocês isso daqui, ó. E aí e o segundo comentário é esse. Analisar, né, o que foi feito pelos senadores da base. Senadores da base. A gente tinha feito esse fluxograma aqui bonitinho, né? Renan Calheiros conhecia o Max, porque tem essa questão que está sendo investigada aí que envolveriam movimentações estranhas nos fundos de pensão, caso do Postales, da Global e tudo mais. Max acaba por saber quem é o Carlos Garbas, é inevitável, porque Garbas é o cara da Previc. Previc lida diretamente com os fundos de pensão, no caso a Postales. Então Renan tinha total interesse em, vou proteger o Garbas, porque senão o Garbas vai apertar aí o botãozinho, ele aperta o botãozinho, o Garbas aperta o botãozinho, é capaz do Max criar problema pro meu lado. E o Garbas também pode criar problema pro filho do Renan Filho. O escândalo dos respiradores, consórcio Nordeste. Isso a gente tá comentando há quanto tempo? Daí era uma coisa que a gente podia ter, né? O pessoal podia ter pego no pé do Renan Calheiros, pego no pé do Renan, pego no pé do Renan, pego no pé do Renan. E sobre isso, vou cortar até aqui pra mim assim, fazer um comentário. Nem faço assim comentário tão frequentemente, né? Assim, esse close. Mas eu até fiz um comentário ontem nas redes sociais de outro assunto que acho que isso muda tudo. E é o seguinte: muitas vezes você vê assim que os nossos deputados, eles não param para prestar atenção no que o povo está falando. E muitas vezes, quando eles veem o povo falando algo interessante, eles não dão voz à população. Eles pegam ali o que o povo está falando, vai atrás de algum artigo, algum vídeo, coloca a marca d'água dele e posta, para ele ganhar engajamento. Você pegando o próprio da CPI, quantos perfis cresceram absurdamente e vão continuar grandes, vão continuar com engajamento, aumentando aí o exército da esquerda nas redes sociais durante a pandemia, da CPI, na verdade. Tem o próprio camarote da CPI, algo assim, o Jair Me Arrependi, e vários outros que faziam, né, a cobertura de toda a CPI. Vocês veem os deputados compartilhando alguém? Sei lá, o cara postou uma coisa interessante, o cara vai lá e dá um RT, compartilha. O cara fez isso daí, faz alguma coisa. Você vê assim que, cara, eu sei o que eu falo em vídeo. Eu vejo assim, eu falei isso aqui no vídeo, uma coisa às vezes que é tão específica, que eu assisto outras pessoas, vejo que ninguém falou. Não é que eu faço questão que o cara vá lá, compartilhe meu vídeo, nem nada, mas eu vejo que o cara, ele faz um comentário que era exatamente o que eu falei em vídeo. Eu falo, beleza, tá. Então você tá ganhando seu engajamento bacana, e até serão várias matérias, né, que os deputados ganham matérias. Ganham aí várias, desculpa, não é matéria não. Eles ganham engajamento de qualquer deputado da esquerda. Os deputados de direita têm muito mais engajamento nas redes sociais. Tá, tem engajamento, mas e o resto? O que eu tô vendo é formar um cenário que cada vez mais a esquerda vem crescendo. Eu vejo a esquerda compartilhando, por exemplo, os senadores, deputados, Brasil 247, Jornal GGN, que é do Nassif, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum, Jornalistas Livres, Carta Capital, todo o pessoal que já vai construindo a narrativa para eles, jornalistas. Eu já ouvi, não da boca dos deputados, mas da boca de outra pessoa, o cara falou o seguinte: não, aquele cara ali, assim, um jornalista da grande imprensa, aquele cara ali, tem que parar um pouco de dar meio voz para ele, porque vai que ele cresce demais e acaba por se candidatar, virar candidato. Não é nem de youtuber, jornalista da grande imprensa que tá bem pró-governo nos últimos tempos. E aí o cara não queria meio que dar voz, porque vai que o cara se interesse em entrar para a vida política e pode ser uma ameaça aí para o deputado lá daquele estado.
É umas coisas assim que eu fico olhando. E na rede social é a mesma coisa. Eu vejo lá no Twitter, até, esse foi o comentário que eu fiz. Vários de vocês postam coisas interessantíssimas. As pessoas não conseguem, assim, compartilhar. Os influenciadores, ou alguns, eles têm que bater o print. Eles batem o print. E ele posta. Por quê? Porque pega mais engajamento. Eu tava comentando isso. Falei, cara, qual o problema de vocês ajudarem os perfis pequenos a crescerem também? Qual o problema disso? Eu cheguei aqui, nesse exato momento, apenas porque eu compartilho todo mundo. Eu acho que seria impossível pra mim. Eu não consigo descobrir tudo. Eu não faço questão de ser o pai do furo da notícia, né? Que parece que é um sentimento que o pessoal da direita olha. Eu quero ter a notícia exclusiva que vai abalar a República. Não, trabalho conjunto. Só que do início do vídeo até agora, eu já lembro aqui, ó, que eu peguei um print do Ale Pavanelli, da Ju. A Elisa sempre acaba aparecendo, que sempre tem uma coisa interessante. O Demagogia do Oprimido, o Renato. Sabe? Pô, eu vou juntando. Aí você vê aqui, ó. Pô, tô trazendo a postagem do Bernardo. O Bernardo que tá avisando. Tá lá, ó. Um jornalista do Globo acaba de me ligar porque vazaram diálogos de WhatsApp da CPI da pandemia que foram compartilhados da CPMI das fake news e dos inquéritos ilegais do Alexandre de Moraes. Todas as conversas privadas deveriam estar em sigilo. Quem será responsabilizado pelos vazamentos? Vazamento para a imprensa. E a gente sabe que a imprensa, né, virou basicamente um braço dos partidos de esquerda. A CPMI das fake news conta com a presidência do senador Ângelo Coronel, tá aí, né, todo espivitado, diz que volta em maio. E aí, ó, a Tsuki fazendo uma postagem. Eu trago também. Cara, compartilha as pessoas. Isso me incomoda quando eu vejo todo mundo querendo ser o pai da criança. Eu vejo que alguém vai lá, posta um vídeo, a pessoa vai, baixa o vídeo da pessoa pra postar como se fosse dela. Pelo amor de Deus. Aí ela compartilha aqui o post do Eduardo Girão, que ele tá falando o seguinte. Vimos hoje na CPI que teve verba pública na viagem de comitiva do Brasil para Las Vegas. O lobby da jogatina, que favorece a corrupção, lavagem de dinheiro e destrói famílias, seria o beneficiado. Buscar a verdade com independência e sem politicagem é ter compromisso com a nação, paz e bem. E a Tsuki diz, ó, um colega seu, senador, viajou com dinheiro próprio ou verba pública quando deu início a essa perseguição contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui foi lobby do quê? E colocou lá o Ângelo Coronel. Em 2019, lá em outubro, período da CPMI das fake news, ele fala assim, ó, olha gente, estou na Rússia, absorvendo conhecimento para combater a desinformação, mal que assola o mundo. Como presidente da CPMI das fake news, vim conversar com especialistas e trocar experiências para discutirmos como combater esse mal que destrói famílias e atrapalha democracias. Aprender sobre combater desinformação com os russos. Bom, se fosse aprender a fazer desinformação, eu até entendia, né? E é isso que eu digo, cara, isso aqui é pra massacrar, e aí agora? Não quer investigar esse lobby? Mete esse outro junto. Aproveita. A população tá o tempo todo aí tentando, sabe, entregar diversos materiais pro pessoal começar a se movimentar. Aqui, ó, tá na mão de vocês. Esse daqui mesmo foi um tema, ó. Oposição pede que TSE investigue contratação de empresa estrangeira de disparo por bolsonaros. Peraí, o que é que tá acontecendo? Carlos e Eduardo teriam... Não, essa é teria, ninguém, não é uma afirmação, teria o plano de contratar a empresa estrangeira para difundir conteúdo por aplicativos como o Telegram. Isso aqui é uma suposição. Mesmo sendo uma suposição, Rui Falcão e o advogado Marco Aurélio Carvalho, grupo Prerrogativas, ó, Prerrogativas e PT atuando juntos, também solicita que o TSE entre em contato com o Telegram, rede social que seria usada para disparo em massa por permitir grupos de milhares de pessoas. Sabe com que isso daí foi feito? Foi feito em base após uma matéria do Jamil Chad e Lucas Valença relatarem a intenção, de onde que eles tiraram isso daí, ninguém sabe, não tem nenhuma prova, nenhum documento, que Carlos e Eduardo tinham de contratar empresas internacionais para disparar mensagens com conteúdo eleitoral por meio de VPNs que mascaram a origem do conteúdo. Olha a narrativa. A gente comentou sobre isso daí dia 19, no vídeo dia 19, no episódio 700, nosso dossiê número 700. Tava lá, ó. Para 2022, filhos de Bolsonaro querem internacionalizar disparo nas redes.
E aí a matéria era tão ridícula que falava que o Constantino fugiu do país, com medo aí, né, dos inquéritos do STF. E o Constantino falou, pô, eu tô desde 2015 nos Estados Unidos, na época era da Veja. Essa matéria, repleta de mentiras, já foi judicializada. A mídia é um braço dos partidos de esquerda. Eles trabalham assim. Eu acho que aqui nesse canal, quem é inscrito de forma regular já aprendeu isso. E nesse momento, mais uma vez aparece assim o cidadão comum para dar caminhos para os nossos deputados. O Richard Sposer, ele apareceu naquele vídeo com uma thread interessantíssima, porque o pastor está falando tanto, né, que é a direita que quer fazer impulsionamento de conteúdo. E lá naquele episódio eu mostrei para vocês, foi eu que mostrei, eu só trouxe o conteúdo do Richard, que ele mostra como o deputado Alessandro Molon vinha utilizando a verba de gabinete, até comprar anúncio, né, para ser assim, impulsionado no Facebook, o cara tava fazendo. E o Richards voltou. O cara é bom, viu? O cara nessa questão aí de rastrear dinheiro, meu amigo, dá para ser contratado para trabalhar no Ministério Público. Ele fez até um fluxograma bem interessante. E eu quero mostrar para vocês aqui essa thread, porque isso aqui se conecta à questão também da CPMI das fake news. É meio complicado de entender, eu vou tentar resumir e vou aqui mostrando. É o seguinte, ele mais uma vez marca tanto o Eduardo Bolsonaro, que compartilhou ele da última vez, e a conta do Richard foi derrubada depois dele mostrar aí o que o Alessandro Molon fez. E aí ele tá falando sobre agora o Alexandre Frota. E ele tá falando assim que tem um uso assim de verba parlamentar meio estranho. Meio estranho. Que foi uma verba para divulgação tá meio suspeita, né? E ele começa a puxar o fio, falando que meio que isso daí saiu uma revista, assim, ó. O uso de verba de divulgação parlamentar com comprovação suspeita. Verificou-se a existência de uma nota fiscal em nome da revista Circuito de Informações Limitada, no mês de janeiro de 2021, conforme nota. O tomador do serviço consta como o Diretório Municipal do PSDB de Cotia. Grava essa cidade. Isso é interessantíssimo. Vem de Cotia. Só que ele fala o seguinte, ó, realizando consulta às contas prestadas pelo diretório, pode-se observar que não houve movimentação financeira, ou se houve, não foi registrada. Se a nota foi emitida em favor do Diretório Municipal do PSDB, o deputado Alexandre Frota não poderia realizar o lançamento como despesa de divulgação de atividade parlamentar. Parece assim que não condiz, né? O objeto aí não condiz com o que realmente aconteceu. Poderia ser uma irregularidade. Ele está trazendo os documentos e ele começa a levantar umas coisas interessantes, que eu quero aqui já pular. Ele vem mostrando aqui, ó, várias coisas, falando tudo mais. E aí ele fala o seguinte, ó. Pesquisas realizadas nas contas prestadas pelo deputado Alexandre Frota mostram a realização de serviços pagos com a divulgação de atividade parlamentar para a empresa MPB Filmes e Produções Artísticas. O Frota também fez negócio com essa empresa aí, né? A empresa citada anteriormente, lá a revista, é de propriedade, essa MPB, de Paulo Francisco Pérez e Pérez Lucas e Nathalie Medeiros Peixoto, que são casados. É daqui, ó, MPB Filmes são os donos. Os serviços prestados, segundo o constante nas notas emitidas, são de prestação de serviço de conteúdo audiovisual e material para divulgação em redes sociais e plataformas digitais do Alexandre Frota. E aí tem algumas notas fiscais, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tá meio feio, tá cortado, deixa eu botar aqui só pra vocês... Não, assim tá melhor. Aqui na parte de baixo tem tipo um link, você consegue ver, ó, vid/videos/ tal. E antes tem um link com www, Facebook e abaixo o Instagram. Esse rapaz, ele sai, inclusive, entrando nos links, e aqui vocês podem, esse aqui acho que dá pra ver aqui, ó, essa página não está disponível. Ele sai tentando acessar os links e meio que esse material que seria produzido por Frota, talvez não foi pro ar, talvez foi pro ar. Então um negócio que também tá suspeito, que vale a pena continuar cavando. E ele também vê outra coisa. A empresa responsável pela vinculação de vídeo é de propriedade de Paulo Francisco de Pérez Lucas, sua esposa Nathalie Medeiros Peixoto e Cairime Passo de Oliveira Pérez Lucas, que também são representantes da MPB Filmes e Produções Artísticas. E aqui, na verdade, a empresa de vinculação é outra empresa, que é a Central de Iluminação Audiovisual. O negócio é meio complicado. Eu deixo até o link, mando lá no Telegram, vocês dão uma lida. Vocês vão entender quando ele chegar no fluxograma. Aí ele sai mostrando tudo. Sai mostrando que esse Paulo
é inclusive um velho conhecido do Alexandre Frota, ele sai seguindo aqui e tudo mais. Não só um velho conhecido, como esse Paulo que está aí nessa divulgação, que o Frota também contratou, é sócio do Frota nessa empresa aqui, ó. Lucas e Frota, Entretenimento e Produções Artísticas. E aqui começa a ficar muito estranho. Peraí. Como é que o Alexandre Frota é sócio de um cara, que esse cara tem a empresa lá com a mulher dele, que o Frota contrata serviços. Ele está contratando serviço do cara que é sócio dele. É meio estranho, é meio estranho. E aí ele mostra que a proximidade entre o Frota e o Paulo Francisco Pérez Lucas vem de muito tempo. Ele mostra aqui um inquérito policial de 2002. Tá aqui o nome do Paulo, tá aqui bem pequenininho, tá aqui embaixo. Eu mando a thread, vocês conseguem ler completo. Ele bota assim, ó, vamos além. Aí tá aqui outra matéria. E ainda tem publicação do próprio Paulo, lá no Facebook dele, falando que ele conhece o Frota há 31 anos de amizade. Aqui eu vou botar assim, deixa eu ver. É que fica pequeno demais. Mas aqui, ó, Frotinha, 31 anos de amizade. E esse pessoal se conhece. E onde é que a gente vai chegar? Olha só isso daqui, mostra mais algumas besteirinhas, tudo mais. Pronto. Aqui, todo mundo entende. Vejam só. Tá o deputado Alexandre Frota. Ele é sócio do Paulo na empresa Lucas e Frota, Entretenimento e Produções Artísticas. O Paulo é cônjuge da Nathalie, que publicou em sua página no Facebook propaganda vinculada à nota, propaganda do Frota. Ele também é sócio da Central de Iluminação Audiovisual, publicou na sua página no Facebook a propaganda. Ele também é sócio da MPB Filmes e Produções Artísticas, que presta serviços para o Frota. E a Nathalie, que postou a coisa no Facebook dela, também é sócia dessa empresa. Aqui a coisa dá uma clareada. Talvez para a maioria de vocês até não tenha clareado. Mas por essa simples movimentação, parece que tem algo estranho nisso daqui, né? Parece que tem algo estranho com o Alexandre Frota. E falou da cidade de Cotia. E eu falei que isso tudo se ligava à CPMI das fake news. E aí eu quero voltar para mostrar outra coisa para vocês. E aqui também, na verdade, é um grande exemplo, né? De assim, pra você ver como a população, por si só, cavando algumas coisinhas, acham muitas coisas, e os nossos deputados deviam, sabe, dar uma moral, dar lá, compartilha, não posta como se fosse de vocês, e tenta judicializar, porque o que a esquerda levanta, Renan Calheiros não perde tempo. Renan tem lá o gabinete do Renan, né, o grupão, todo mundo ajudando lá o Renan Calheiros. Ano passado, durante a pandemia, não tava mais rolando a CPMI das fake news, mas o Peruvia Mave, perfil, tinha feito um baita levantamento que diz respeito a um documento também publicado pelo Alexandre Frota, que é um documento que inclusive serviu de uma base grande aí para as convocações da CPMI, das fake news, serviu também para até as perguntas que foram feitas durante a CPMI estavam nesse documento. A tese que o general Santos Cruz proferiu lá, nos movimentos, também estava aqui, que é a mesma tese, assim, é a mesma tese do Luciano Ayan. A Caroline de Tônio e o Felipe Barros na época perguntando, pô, você copiou isso aqui do Luciano Ayan? Foi? Não, dos amigos meus. Ficou fingindo. A deputada do PT, Luziano Martins, também usou perguntas contidas nesse documento. E por que eu tô falando tudo isso daí? Eu tô falando do Alexandre Frota. Porque o Peruvian, ano passado, ele foi puxando, e ele percebeu que esse documento, ele vinha sido assinado pelo advogado Marcel Muscati. Marcel Muscati, ele foi candidato a prefeito em Cotia. Cotia, a mesma cidade. Parece que a cidade de Cotia é assim, né? Tem assim um lado que tem que ser esmiuçado aí, um lado de Alexandre Frota, né? O cálice perdido do Alexandre Frota parece que está em Cotia. Ali fotos tanto com o Frota, tanto com a Madeleine Laxo, que ela teve um dos programas delas também divulgada numa rádio aí que ele, não sei se ele era dono da empresa, sócio, um negócio desse, mas ele tinha assim um certo acesso à rádio do Marcel Muscati. Inclusive, um advogado que auxiliou o Alexandre Frota a fazer o impeachment de Bolsonaro, mostrando que ele tinha algum vínculo. Ele participava das lives, olha só, com Luciano Ayan, a Madeleine Laxo, o Lobão e o Panúzio. O que você vê? CPMI das fake news está voltando. Tem coisas estranhas aí sobre o Frota.
Coisas estranhas sobre esse documento que o Frota protocolou, que foi um documento aí que a gente viu que comprovadamente tem várias coisas produzidas pelo Luciano Ayan. E esse aí, basicamente, foi o marco zero de toda a perseguição que a gente vive hoje, né? Os alvos foram marcados desde aquele momento. Se a CPMI das fake news voltar, será que nossos deputados vão saber pegar esses documentos, essas coisas, que realmente são coisas bem sólidas, né, para você começar uma investigação e começar a jogar para ver se a gente vence também alguma coisa? Ou só os deputados de esquerda conseguem avançar com isso? Voltando aqui para a CPI da pandemia, mas avançando assim de forma para outro tema agora, vejam só essa postagem, ó. Do antagonista, que a gente sabe que meio que rola um acordão, né, entre os Antas e o Renan Calheiros, aquela história da SECOM, e eles falam o seguinte: o relator da CPI da pandemia afirmou a jornalistas no Senado que a corrupção é uma das marcas do governo Bolsonaro. Gente, governo Bolsonaro e corrupção, sério, pra cima de mim, piada, né? Piada. A Anitta diz, ó, a narrativa é aquela que sempre falamos, é ladrão versus um ladrão gênio. A gente já comentou isso aqui em vídeo. Aí junto tem Bolsonaro desidratando. E tudo isso não tem a ver com o PT, tem a ver com a terceira via, porque eles são diferentes e apenas eles podem ganhar do PT no segundo turno. Tem método. Eles estão tentando emplacar essa narrativa que Bolsonaro é um ladrão ingênuo, que é para desgastar e a terceira via surgir como a solução dos problemas. A gente até fez uma postagem recente que era o seguinte, ó, pesquisas Ibope, PEC, IPEC, Datafolha, etc. não estão sendo compradas pelo PT, e sim pela terceira via. Se o Lula ganha no primeiro turno porque o Jair está desidratado, é porque o Brasil precisa de um novo anti-Lula. Como sigo dizendo, o PT ainda não colocou a máquina de moer para operar. Imagina então quando começar. E para você ver que a Anitta está no caminho certo, matérias recentes. Matéria de um dia atrás, 17 horas atrás. Ciro, Dória e Leite reforçam antipetismo. Eles querem ser o antipetista. Isso é o novo valor econômico do Grupo Globo. Folha de São Paulo. Ciro e Dória focam antipetismo para ir ao segundo turno. Apesar do antipetismo de Ciro e Dória, seus eleitores, blá blá blá, ainda apoiam o Bolsonaro. Isso que está por trás dessas pesquisas. E aí, o pessoal segue atacando o governo, e ontem na live, Bolsonaro fez algumas revelações interessantes. Ele deu entrevista para Veja. Depois de quanto tempo, finalmente o governo assim tá entendendo que não dá para desprezar a grande imprensa. Não dá. Não dá para desprezar a grande imprensa. Sabe? Isso é uma coisa que não dá para explicar agora, mas tem a ver assim com uma certa questão de autoridade. Eles têm autoridade para falar, aquela autoridade que o cara do fact-checker falou que eu não tinha. E Bolsonaro vai estar lá, mas assim, tem algumas regras. E falou que até com o Globo, ele fala agora pro Globo só ao vivo. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Sem ser editado, sem nada. Tem que falar pra muita gente. E você vê aqui, ó. Bolsonaro abre concorrência para gastar 450 milhões em publicidade em ano eleitoral. 4 agências serão selecionadas para mostrar tudo que o governo vem fazendo. Tem que mostrar, tem que mostrar. Tem muita gente que fala, ah, mas Estado mínimo, não ia reduzir, não é isso, não ia ter aquilo outro. Meu amigo, a política não é só, sabe, fazer isso, fazer aquilo. A política é tudo relacionado à política. Eleições também são a parte da política. Se a gente fez tudo o que fez, nadou e morreu na praia, vai adiantar de quê? Continuar vencendo, continuar desarticulando a implementação desse projeto de esquerda no país é essencial. E para isso continuar é preciso, cara, ser reeleito. Isso aqui não é só questão de reeleição nem nada. Isso aqui tinha que ter sido feito desde o início. O governo tem que mostrar os feitos. As pessoas no Brasil, quem não acompanha a política de perto como vocês, eu garanto que vocês devem ter várias pessoas que falam assim, você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa não sabe nada de bom que o governo faz? A pessoa só reclama do governo o tempo todo como se Bolsonaro fosse um monstro e a gente sabe que ele não é. Saiu aí várias pesquisas também, né? Recentemente, a última foi do IPEC, que a gente comentou ontem. A IPEC é do pessoal do Ibope, que todo mundo sabia que gostava de um petistinha, né? Ele gostava de um Lulinha, gritava um Lula livre. Tem como levar a sério a pesquisa do IPEC? A coisa é tão ridícula que você vê, ó.
o Del Débio é um cara que nem é bolsonarista nem nada, tá falando, ó, pesquisa IPEC da Vitória a Mula. IPEC é a nova versão do Ibope. Um dos donos do Ibope era Carlos Augusto Montenegro, brother dos petistas a ponto de dar conselhos ao José Dirceu. Segue o dinheiro, que é fácil ver como é mais barato fraudar as pesquisas do que fraudar as urnas. O pessoal, né, segue acreditando em tudo que a imprensa fala. E olha só, não comentamos ontem, hoje dá para comentar. DEM decide por unanimidade dar o pontapé inicial para a fusão com o PSL. Isso está avançadíssimo e isso tem a total tendência de avançar nos próximos dias. Total tendência. A Executiva Nacional do DEM se reuniu na noite desta terça-feira, dia 21, e deu o primeiro passo com a fusão. Participaram do encontro líderes nacionais do DEM, como o ACM Neto, Rodrigo Pacheco e também o Mandetta. Se concretizado, o novo partido terá a maior bancada da Câmara, com 81 deputados, além de 7 senadores, 3 governadores, o maior tempo de rádio e televisão na campanha de 2022 e os maiores fundos eleitoral e partidário. A presidente do partido deve ficar com o Bivar e a secretaria-geral com a ACM Neto. E vejam só. A união é vantajosa para o DEM por causa do aumento do fundo partidário e eleitoral. Para o PSL, os principais atrativos são a capilaridade regional e a estrutura que a outra sigla pode oferecer. Se o PSL está tão feliz assim, é porque não existe nenhuma chance de Bolsonaro voltar. Porque se tivesse, eles não estavam assim, né, buscando a capilaridade do DEM para tentar se manter nos cargos. Não iam estar atrás disso. Os organizadores da fusão também esperam filiar Felipe Rigoni, Pedro Lucas Fernandes, PTB Maranhão, Clarissa Garotinho, Daniela do Vaguinho, Capitão Wagner. Bom, se vai filiar o Felipe Rigoni, que é da bancada Lema, dá para ver aí que o partido vai tomar uma linha bem progressista, né? Bem nova esquerda. Bem nova esquerda. Por outro lado, também espera a desfiliação dos deputados ligados ideologicamente ao presidente Jair Bolsonaro. O grupo bolsonarista do PSL tem sido deixado de fora das conversas sobre a fusão. E diz o seguinte, ó, eles não têm o que aceitar ou não aceitar. Eles seguem um projeto do presidente da República. Não tem poder de decisão no partido. O partido só é o que é por causa dos nossos deputados. E aí o pessoal tá nem aí, né? Vão usar todo o dinheiro outrora ganho pelos nossos deputados e por Bolsonaro. E ainda diz que o novo partido não deve apoiar a reeleição de Bolsonaro. Olha o reforço que o Lula estará ganhando em 2022. Todo mundo aí já se movimentando para abraçar o Lula. Olha o tamanho do problema. Enquanto isso, eu falei no vídeo ontem, as negociações aí que envolvem partidos seguem bem devagar. Num cenário próximo assim, ninguém tem solução para nada ainda. O tempo está passando e quanto mais perto das eleições, pior fica. Porque eu digo para vocês, sem a menor sombra de dúvidas, as posições nos partidos... Por exemplo, o deputado tem muitos votos. 1 milhão de votos. Ele vai puxar uns 3, 4. A ordem desses 3, 4 que serão puxados juntos, basicamente já está decidida em todos os partidos. Meio que para entrar nos partidos hoje é o seguinte, ou você tem voto para se eleger sozinho, que é do interesse do partido, é um a mais para compor a bancada, ou você tem dinheiro para comprar sua vaga. Política basicamente funciona assim. Olha o tamanho do pepino que temos aí para descascar em 2022. Se a direita não se movimentar, corre o risco da direita, do conservadorismo, do bolsonarismo, como vocês queiram chamar, reduzir em 2023. E o Romeuzinho Lema já está em conversa aí, né, com o DEM, esse novo partido, para quem sabe deixar o partido novo. O João Amoedo, ele conseguiu destruir o partido. Conseguiu destruir o partido. O Partido Novo hoje é um partido de esquerda. Realmente é um partido de esquerda. Eu não vejo nenhuma diferença do Novo pro PSB. Só que os deputados são um pouco mais liberais no âmbito da economia. Só isso. Mas as pautas, principalmente pautas de costumes identitários, é a mesma coisa. A mesma coisa. E o que falar disso daqui? Petistas tentam tirar Lula de cilada sobre regulação da mídia.
E o Roger diz, ó, petista segue os passos de Jair Bolsonaro uma pinóia. Lula quer a censura. É o contrário do que quer Bolsonaro. Não adianta vir marqueteiro dizer que não é isso. O mais interessante disso daí tudo é você ver o seguinte, que os petistas, eles sabem que isso é um problema. Eles só querem que o Lula pare de falar. Não é que eles não querem regulamentar. A gente sabe que eles querem, sabe que eles querem fazer a censura do bem. Mas tá todo mundo aqui, ó, Lula, cala a boca, não fala, não fala, não fala. Se os petistas não querem que o Brasil saiba disso daqui, acho que a função de vocês é contar pro Brasil que o PT quer censurar o Brasil. Para fechar aqui, eu acho que aqui fecha para entrar em outro tema, olha o FHC, né? FHC defende frente ampla contra Bolsonaro, incluindo o PT. Eu não discrimino. Eu não discrimino o PT. O PT não é intrinsecamente contra a democracia. Nunca foi. É a mesma coisa. PT e PSDB, mesma coisa. Mesma coisa. Não muda nada. O Carluxo fecha falando o seguinte, ó, o desespero crescente expõe que não se trata de ser bolsonarista. Criam tais nomenclaturas para tentar psicologicamente te induzir a algo que, para eles, é claramente trabalhado negativamente com suas narrativas intermináveis. Os movimentos de todos os atores contrários são explícitos. A preocupação é voltar a dar destino a seu dinheiro e te rotular para que você se sinta constrangido numa provocada e desgastante guerra mental. Tem método. A liberdade de pensamento é sagrada na democracia, algo que diariamente temos visto que tentam forçosamente tolher. O enredo das sanções é óbvio. Aliás, a Terceira Via e a gangue do ex-presidiário sonham em assim fazê-lo. Basta rápida olhada nos posicionamentos. Isso aqui que ele falou, esse desgaste mental. Quantos de vocês nos últimos dias não queriam jogar a toalha e falar, cara, eu não aguento mais. Quer desistir. Não aguento mais, tô cansado. É isso que eles querem. Já falei isso com minha mãe tantas vezes. Mãe, é só isso que eles querem. Eles só querem que nós desistamos. Isso daqui é assim, cara, isso aqui é um absurdo. A Alcolumbre afirma que vai pautar a sabatina só depois da decisão do STF. Toda a pressão que o Alcolumbre sofria, ele tirou do colo. Vocês não judicializaram? Cara, eu vou esperar o STF falar. Sabe, se tá sob júdice, sei lá, cara, eu vou fazer. Por quê? Por que eu vou me manifestar agora? Porque eu faço uma coisa, depois o STF muda? Não, vou esperar pra ver, porque nunca se sabe. Ele tirou toda a pressão de cima dele. Se o STF agora negar, vai estar validando que o Alcolumbre não tem prazo. Ele pode pautar quando ele quiser, porque o STF falou. O STF falou, não, pauta aí quando tu quiser, acabou. Ele conseguiu o que ele queria, validação total. Alcolumbre controla agora quem será o novo juiz do STF. Parabéns aos envolvidos. Parabéns ao Alessandro Vieira e ao Cajuru. Tem método? Será que eles realmente fizeram, né, para que nós tenhamos o Mendonça no STF ou para ajudar o Alcolumbre? E se o STF obrigar, bom, ele vai poder se vitimizar, falar que tem envolvendo nos poderes, vai ter alguns senadores para falar a mesma coisa, ele vai conseguir encabeçar esse movimento e mostrar que ele é um dos bastiões que luta contra o Supremo. É um jogo de ganha-ganha para o Alcolumbre. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. E eu corri que eu quero falar desse tema aqui ainda hoje. Gente, olha só isso daqui. Presta muita atenção. A Folha de São Paulo sobre essa matéria passou despercebido de toda a direita. Falando o seguinte, ó. Brasil ficará de fora de acordos internacionais se governo não resolver questão ambiental. Tradução. Dê a Amazônia pra gente. A Amazônia não é de vocês. Só que quando você vai ler e você vê, ó, o mundo cobra o Brasil pelas questões ambientais, mas a imagem negativa que criou do país no exterior não condiz com a realidade. É o que afirma a Cátia Abreu. A Cátia Abreu curte os chefes do João Dória, que quer inclusive que aprove aquela lei que permite vender 25% do país. Isso daí, para eles, é uma pauta ambiental. O que é que tem a ver vender 25% do país? Não pergunte, não questione. Se quem tiver fazenda forem os comunistas, tá tudo bem. O Bloco Europeu, por exemplo, anunciou em julho deste ano que quer sobretaxar produtos importados de países que não adotem medidas consistentes na redução de carbono. Que boa, sobretaxa. Vamos ver se tem comida para o mundo todo? Vamos ver. Sobretaxa. Sabe o que vai acontecer?
É a população desses países pagando mais por comida. É só isso que vai acontecer. Porque comida todo mundo come. Todo mundo tem que comer, né? Todo mundo. Tributa. Pode tributar. No primeiro momento vai ser um problema, mas vamos ver quanto tempo dura. Só que aí vem agora a fala do Aécio Neves. O Aécio diz o seguinte, ó. O meio ambiente agora é política de acesso a mercados. Ige Maria. Ou nos adequamos à nova lógica, ou nossa inércia pode nos prejudicar. Não vai prejudicar não, Aécio. Isso daqui, para o bom entendedor, é de um tema que eu sempre falo, gente, isso aqui é importantíssimo, mas eu nunca entro nos pormenores. Sempre falo no geral e hoje também não vou invadir, até por questão do tempo. ESG. Esse tema, ele está sendo assim puxado com a força, principalmente pelo Estadão. Um dia ainda quero explicar para vocês como cada jornal opera nesse país. O antagonista é bem fácil, né? O lavajatismo personificado. Mas tá lá, ó. Só o ESG, você pensa no Estadão, na parte de economia, 465 artigos, política 343, até na educação eles querem fazer. ESG é um sistema de regras que eles querem forçar as empresas a seguirem. O E é de environmental, que é meio ambiente. S de social e G de environmental, social e governance, governança. O primeiro de todos é o meio ambiente. Regras de meio ambiente, regras de compliance. O Aécio, naquela fala dele, está falando nada mais nada menos. Precisamos implementar o ESG no Brasil. Precisamos fazer isso. E ele fala, na matéria Folha de São Paulo, questão também que envolve um carbono. Olha para isso daqui. As empresas de cartão de crédito já estão trabalhando para conseguir criar uma tecnologia que consigam rastrear a sua pegada de carbono. O Fernando Urich resumiu rapidamente. Ó. Já pensou que bacana o seu cartão monitorar a pegada de carbono do seu consumo? Já pensou você ter transações negadas porque atingiu o seu limite pessoal de emissão de carbono? Já imaginou que mundo maravilhoso? É o grande R a pleno vapor. Socialismo em nome do meio ambiente. Você vai no supermercado, você precisa comprar 1 quilo de carne e você não compra porque você já estourou o seu limite de carbono. Vocês não escutam tanto falar que eles querem que você pare de comer carne? Pois carne produz muito carbono, né? O peido da vaca. A bufa do boi. Vocês estão vendo como as coisas começam a avançar no Brasil? Vocês entendem como essa questão de comissões, você dominar as comissões é importantíssimo? O Aécio pegou aquilo ali, não foi à toa. A Cátia Abreu com certeza também não, né? E um tema que conecta a tudo isso é isso daqui, ó. O Amazônia Azul, um perfil que fala muito aí sobre a Amazônia e tudo mais, ele traz essa foto que é dos rios americanos e do sistema hidroviário de lá. Ó. Todos esses pontinhos aqui são barcos e tudo mais. Olha a quantidade de movimentações do transporte marítimo americano. Enquanto isso é um grande comércio, é um transporte que gasta muito menos carbono e tudo mais, no Brasil, tá lá CUT, ó, sindicatos. Povos da Amazônia lançam carta pública contra a hidrovia. Na Amazônia, não. Não, nada de fazer hidrovia no Brasil. Eles não querem ver o avanço ambiental no Brasil. Eles querem destruir o meio ambiente. Porque, uma vez destruído, vai ficar barato e vai ficar fácil para as grandes empresas internacionais virem com dinheiro a rodo e gastarem muito mais, mas eles sim vão saber produzir seguindo todas as regras que o ESG pede. Tem mercado europeu já que você só entra, só pode vender, só pode fazer aporte financeiro se você seguir todas as regras do ESG. Você tá entendendo o nível do problema disso daqui? E para fechar com esse vídeo aqui dessa fala do Tarcísio bem rápido, é o seguinte, ó. Vou confessar uma coisa. Quando lançamos o novo marco das ferrovias autorizadas, imaginávamos acolher 7 pedidos com um montante de 30 bilhões em investimentos. Em 20 dias já foram 14 pedidos, o dobro, nas ferrovias privadas. 80 bilhões, ou seja, quase 3 vezes. É mais de 10 vezes o que eu tenho de orçamento público para investir por ano em portos, aeroportos, rodovias, trânsito e rodovias. É 2 vezes superior a tudo que se investiu no setor nos últimos 20 anos. Todo esse investimento estava lá parado, esperando um gesto do Estado para se viabilizar por meio do privado. E isso está acontecendo no governo de Jair Bolsonaro, um legado que vai durar por décadas. Um tipo de transporte que reduz também as emissões de carbono e tudo mais. O governo Bolsonaro, sim, é o governo que mais trabalha pelo meio ambiente.
Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção. Por hora é isso. Lembra de curtir, compartilhar, se inscreve nas minhas redes, se torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.